processo isobárico. Professor, já sei, mas isobárico é fácil, aquele que a pressão é constante. Pô, claro, essa parte é tranquila, né? Mas eu queria que você entendesse na prática como é que o processo consegue ser isobárico. Como é que é o processo isobárico na prática? É isso que eu quero que você entenda. Como é que é o processo isobárico na prática, certo? Fica atento nas entrelinhas, que é muito cheio de entrelinhas. Fica atento, olha. Está escrito na teoria igualzinho. Você não copia, você não perde nada, eu acho que você até ganha. É mesmo? É. Digamos que tu tem aqui, ó, um cilindro. E esse cilindro tem um êmbolo, certo? É um êmbolo, tá aqui o êmbolo, ó. Beleza, pronto, olha. E aqui dentro dele, né? Então, digamos que você tem aqui um cilindro com esse êmbolo, né? Com essa tampa, né? E aqui dentro, professor, no interior do cilindro, você tem o gás. Pronto. Beleza, o gás está aqui confinado. Não vaza porque tem uma tampa aí, o êmbolo. Beleza? O que eu quero que você perceba? Olha, Moi, aqui, ó, o êmbolo, ele está perfeitamente adaptado aqui, ó. É, ó, não tem atrito nenhum, não tem atrito nenhum. Esse êmbolo, na verdade, ó, ele está livre para subir ou descer. Se eu empurrar com a minha mão, eu consigo afundá-lo, consigo. Ele está livre para subir ou descer. Entenda que esse êmbolo está simplesmente apoiado sobre o gás. Eu sei que isso pode parecer uma coisa estranha, mas um gás, meu amigo, ele é como se fosse uma mola. Lembra que a mola muda de volume sem mudar de massa? A mola muda de tamanho, né? Sem mudar de massa. Ela é compressível. Pois pronto. Um gás é exatamente a mesma coisa. Então, quando eu pego aquele êmbolo e eu coloco em cima do gás, o êmbolo esmaga o gás um pouquinho e aí chega uma hora que o êmbolo fica apoiado nesse gás. Ei, mas é sério mesmo? O êmbolo está literalmente apoiado em cima do gás? É, o gás é invisível, mas ele está lá, né? Sério? É. E aí o pobre do gás está lá um pouquinho comprimido, mas entenda, o êmbolo está apoiado sobre o gás. Se eu tirasse o gás, o êmbolo ia cair. É. Às vezes a pessoa não acredita, né? Porque ela não vê o gás, né? Aí ela acha estranho. Não, mulher, isso é exagero do Renato. Quando tu enche um balão de aniversário, que o balão vai fazendo isso, o que tem lá dentro é gás. É invisível, mas é gás, né? Eu não tinha pensado por esse lado? Pois é, né? Tá, professor, estou entendendo. Pronto, até aí, beleza. Então, lembre-se, o êmbolo, Renato me disse que ele está livre para subir ou descer de acordo com a vontade do gás. Ele está solto. Ele desceu, esmagou um pouquinho o gás com certeza está um pouco comprimido ali, né? E o êmbolo está solto. Se eu empurrar com a minha mão um pouquinho para baixo, ele desce. Mas se eu soltar, ele deve até oscilar um pouquinho e parar, né? O gás é feito uma mola, Tá, professor, tudo bem, prossiga. Beleza. Olha, esse êmbolo, né, ele está em equilíbrio e tem forças agindo nesse êmbolo. Professor, quais são as forças que estão agindo nesse êmbolo? Por exemplo, olha, tem a pressão atmosférica lá fora, né? Tem o ar atmosférico ali fora. Eu posso dizer que aqui fora tem a força aplicada pela atmosfera do nosso planeta. Força feita pela atmosfera terrestre, tá? Empurrando o êmbolo para baixo, tá, beleza. Renato, o que mais? Outra força para baixo, o peso do êmbolo. É uma tampa, professor. Tem um pezinho, né? O peso dela. Pronto. Vou colocar aqui, ó. Peso dessa tampa. mg. Pronto. mg. Peso dessa tampa. Legal. E por que o êmbolo não afunda mesmo, hein? No gás? Porque o gás está fazendo uma força para cima. A mola é tipo assim, o gás está fazendo uma força para cima, por isso que o êmbolo não consegue chegar lá embaixo, porque o gás está empurrando o êmbolo para cima. O gás é feito uma mola comprimida. O que mola comprimida faz? Empurra. Mola comprimida, empurra. Então aqui, ó, de baixo para cima, prof, eu vou ter qual outra força? A força aplicada pelo gás. Ah, e a força feita pelo gás? A força feita pelo gás. Então no total eu tenho 3 forças, tenho 3 forças. E Moi, tu percebe que esse êmbolo está em repouso permanente? Então ele está em equilíbrio, né? Posso dizer isso, professor? Tá, equilíbrio. Equilíbrio. Equilíbrio então quer dizer o quê? Tu sabe, né? Que na verdade, equilíbrio tem 2 possibilidades, né? Ou ele poderia estar em repouso permanente, ou ele poderia estar o quê?
Em MRU, professor. Mas no nosso caso aqui, ele está em repouso permanente. Então, se o êmbolo está em equilíbrio, eu posso dizer que a soma das forças para cima é igual à soma das para baixo. Posso. Então, vou escrever isso. Soma das para cima, a força que o gás está fazendo. Ok. Então, vem comigo, olha. A soma das para cima é igual à soma das para baixo. A força para cima é a força que o gás está fazendo. Renato Brito, e para baixo, o que é que eu tenho? Para baixo eu tenho o peso, né, daquele êmbolo e, além disso, professor, a força que a atmosfera está fazendo ali de cima para baixo. Tá, beleza. Mas, pessoal, quando a gente estuda gases, né, a gente está mais interessado na pressão do que na força, tu concorda? Né? A equação de Clapeyron aparece o quê? Pressão, não aparece força? É mesmo, né? Olha, E aí, quando a gente estuda hidrostática, né, a gente acaba vendo que pressão é definido como quociente entre a força, né, e quem? E a área. Professor, para aparecer pressão, o que tu vai fazer? Eu vou pegar aquela equação ali que tem forças e eu vou dividir cada membro dela pela área. Pela área de quem mesmo, hein? Desse disco. A área da seção transversal aqui do êmbolo. A área desse círculo essa areazinha desse círculo. Vou dividir todo mundo ali pela área. Vou dividir isso aqui pela área. E aqui também, ó. E aqui também. Matematicamente, não tem problema nenhum. Fisicamente, a gente vai dar uma nova interpretação. Que nomes eu daria para esse termo, Renato? A força que o gás está fazendo naquela área todinha, dividido pela área. Seria quem? A pressão exercida pelo gás. A pressão do gás, né? Esse termo aqui, professor, o peso do êmbolo dividido pela área, tem nome? Tem não, fica assim, a pressão exercida pelo peso do êmbolo, né? Melhor não dar nome não, ficou horrível. Pois pronto, né? E esse negócio ali, professor, a força da atmosfera dividido pela área, vai ser a famosa pressão quem? Vai ser a famosa pressão atmosférica. Então, turma, olha o que a gente está encontrando aqui, ó. O que eu encontrei, professor? Que a pressão ali do gás, ó, né, está sendo dada pelo quê? Por essa soma. A pressão devido ao peso do êmbolo, a pressão devido ao peso do êmbolo, mais a pressão atmosférica. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Às vezes o aluno pergunta o seguinte: e professor, essa pressão do gás aí, P gás, é aquela mesma que aparece aqui na equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Esse P aqui da pressão do gás, é esse mesmo P? É o próprio. Ah, tá, achava que não era não. O P gás, também, eu posso até escrever assim, P gás, né, vezes V igual a nRT. É o próprio, ele, ó, Tá, tudo bem, prossiga. Pronto, até aí não fiz nada demais. Só veio dizer, Renato, que a soma das pra cima é igual a soma das pra baixo. Mas, pessoal, um processo não tem a menor graça se o gás ficar assim, sem acontecer nada de interessante, sem comprimi-lo, né, sem expandir, sem aquecer, sem esfriar. Professor, bora dar calor para ele? Toma, eu vou dar logo calor para esse gás. Vamos dar um calorzinho para esse gás para você ver o que é um processo isobárico mesmo. Ainda não te expliquei o que é, ó. Tu vai entender agora, olha. Professor, o que é calor mesmo? Já expliquei. Calor é fluxo de energia motivado pelo que, Renato? Diferença de temperatura. Eu boto aqui um foguinho, a parte de fora vai ficar mais quente do que a parte de dentro e aí a energia térmica flui. Aí nós temos ali o calor, professor, a troca de calor. Legal, beleza. Pessoal, quando esse calor entra, à medida que o calor vai entrando, professor, que essa energia térmica vai entrando, a tendência é que o gás fique cada vez mais excitado, né? Essas moléculas vão ficando mais nervosas, tipo assim, maior velocidade, maior energia. Isso. E a tendência desse gás é expandir ou contrair? A tendência do gás é expandir. Isso é uma coisa natural, professor, e é uma coisa intuitiva, né? Olha, Então, o que vai acontecer? À medida que esse gás vai recebendo calor, esse gás vai expandir. Gás expandir quer dizer que o êmbolo vai o quê? O êmbolo vai subir. Esse processo, então, é uma expansão, é uma compressão? Claro que é uma expansão, né, professor? Claro que é uma expansão. Mas o que eu quero que você entenda? Moi, se eu vou dando calor aqui, ó, num ritmo constante, tipo, tu sempre vai dar o quê? Sei lá, 10 calorias por segundo. 10 calorias por segundo. Se ele vai recebendo energia sempre num ritmo constante, 10 calorias por segundo, 10 calorias por segundo, nada mais natural, né? Nada mais natural que esse êmbolo vá subindo também num ritmo constante. Tipo o quê? 2 milímetros por hora.
2 milímetros por hora. O êmbolo sempre sobe 2 milímetros por hora, por quê? Porque eu estou sempre dando calor no mesmo ritmo. Ah, tá. Quando você vai dando calor, esse êmbolo vai subir, mas o que eu quero que você entenda? Ele vai subir em MRU. Ah, claro, se eu dou energia aqui, calor, num ritmo constante, tá, 10 calorias por segundo, 10 por segundo. O êmbolo vai subir aqui, ó, 2 milímetros por minuto, 2 milímetros por minuto, sempre no mesmo ritmo. Sempre num ritmo constante. Durante essa subida, turma, que esse êmbolo vai subindo em MRU. Quero ouvir agora, hein? Quem deve ser maior, professor? O time das forças que empurra para cima ou o time das forças que empurra para baixo? Se o êmbolo está subindo em MRU, pessoal? Vamos lá, meus amigos aristotélicos. Se o êmbolo está subindo com a velocidade constante, quem vai ser maior? As forças que para cima ou as forças para baixo? Quem vai ser maior? Muito bem, elas vão ter o mesmo valor, né, professor? Tu se lembra que MRU também... eu me lembro que MRU... eu tô me lembrando. Equilíbrio também pode ser MRU, professor. Aquela aula de Aristóteles. Tu percebe que se a pessoa for aristotélica, ela não entende nem gases, entende? O pior é que é mesmo, né? Claro! Era melhor ter assistido aquela aula. Você que não assistiu aquela aula de Aristóteles, ela afeta a sua vida todinha até dezembro. Pois vai, professor. Pronto. Então, se esse gás, se esse êmbolo, portanto, Renatinho, vai subindo com a velocidade constante, ó, se ele vai subindo em MRU, eu pergunto pra ti, ele continua em equilíbrio ou não? Sim, o êmbolo está subindo, professor, mas ele está subindo em MRU, então ele continua em equilíbrio. Quer dizer que durante a subida desse êmbolo, Renato Brito, em MRU, essa equação aqui continua sendo verdade? Essa? E essa aqui também? E essa daqui também? Então, à medida que esse êmbolo vai subindo, o que eu vou dizer, professor, a respeito da pressão ali daquele gás? A massa do êmbolo muda? A gravidade muda? A área da seção muda? E a pressão atmosférica naquela cidade muda? Não, professor, ninguém muda. Quando aquele êmbolo vai subindo com a velocidade constante, Renato está me dizendo que tudo isso daqui é constante e, portanto, nada mais lógico que o que, professor? Que durante a subida daquele êmbolo, o que acontece? A pressão do gás, ó, é constante. Mas normalmente a pessoa não iria achar que era, né? Porque qual é a nossa... A gente sempre acha que se o volume está aumentando, a tendência é o quê? É a pressão diminuir, né? Exato. Mas não acontece não. Não acontece não. O professor nunca ia perceber isso. É para isso que eu tô aqui, né? Para te orientar. Olha. Que legal! Então, se eu vou dando calor ali, o gás vai expandindo. E aí você vai ter uma expansão, só que uma expansão com o êmbolo em equilíbrio, uma expansão com a pressão constante, ou seja, uma expansão isobárica. Caracas, é verdade. Pressão então vai ser constante. Então deixa eu ver se você está entendendo. Pessoal, toda vez que você tiver um aquecimento isobárico, escuta essa frase. Todo aquecimento isobárico é necessariamente uma expansão isobárica. Como é que é? Repete aí. Todo aquecimento porque eu estou dando calor. Todo aquecimento isobárico é automaticamente uma expansão isobárica. Porque quando eu dou calor para o gás, ele quer se expandir, é intuitivo, e aí ele se expande e tal. Todo aquecimento isobárico é uma expansão isobárica. Mas, professor, o senhor não poderia ter feito ao contrário? Como assim? O senhor não poderia ter botado umas pedrinhas de gelo aqui? Pois pronto. Quer botar umas pedrinhas de gelo? Pois vamos lá. Maria, traz aí umas cubas de gelo aí na geladeira, pelo amor de Deus. Pronto. E aí, bota umas pedrinhas de gelo aqui, professor. Pronto. Eita, quando você bota aqui umas pedrinhas de gelo, ó, você vai ter o quê? Calor. Fluxo de energia motivado por diferença de temperatura. E aí o calor vai do lado mais quente para o mais frio. O gás vai ceder calor. Professor, agora é o contrário. Renatinho, quando esse gás vai cedendo calor, em vez de se expandir, professor, como ele tende a esfriar, ele tende a se acalmar. Então a tendência é que ele vai diminuindo de volume. A tendência é que esse êmbolo, então, professor, vai descer. Mas esse gás vai cedendo calor sempre no mesmo ritmo.
Tipo, 10 calorias por minuto? Se ele vai cedendo o calor no mesmo ritmo, é de se esperar, professor, que essa tampa vá descendo no mesmo ritmo também, num ritmo constante também. Ou seja, ela pode até descer, mas também vai ser exatamente. E professor, não acredito não. É sério. E portanto, boy, quando ela vai descendo em MRU, esse êmbolo Como é que é, professor? Vamos aqui. Portanto, quando ela está descendo em MRU, ela ainda desce em equilíbrio. Isso aqui ainda está acontecendo, isso também. Durante a descida, o que vai acontecer? Isso tudo vai ser constante. Ó. O gás ainda vai descer com a pressão fixa. Quanto? A pressão vai ser dada por isso, é constante. E ele descendo. Caracas, aí eu tô tendo o quê? Eu tô tendo uma compressão, porque o volume está diminuindo, isobárica. Ou se você não quiser chamar de compressão isobárica, também posso chamar de qual outro nome, pessoal? Resfriamento isobárico. Ah, professor, então eu entendi. Toda compressão isobárica é automaticamente um resfriamento isobárico. E toda expansão isobárica é automaticamente um aquecimento isobárico. É sinônimo? Não tem como escapar, não? Tem não. Renato Brito, cara, então me diz uma coisa. Por que o senhor me explicou isso aí tudinho? Sabe por quê? Porque o aluno, normalmente, ele pensa que a questão tem obrigação de dizer que o processo é isobárico. Ah, não tenho nem medo que ele vai dizer, considere um processo isobárico, eu já vou saber que é isobárico. Pois é, mas ele pode não escrever a palavra isobárico. Ele pode dizer o enunciado assim, ó. Considere um cilindro dotado de um êmbolo e esse êmbolo está livre para subir ou descer, né, sem atrito. Quando ele fala que o êmbolo está livre para subir ou descer sem atrito, ele já deu a frase mágica. Significa o quê? Que o êmbolo vai subir ou descer controlado pela vontade de quem? Do gás. O êmbolo vai subir ou descer controlado pela vontade do gás? Se eu der calor para o gás vai ficar nervoso, vai querer subir. E aí o êmbolo sobe pela vontade do gás. Se eu botar umas pedrinhas de gelo aqui, aí o gás vai, né, diminuindo. Aí o êmbolo vai descer o quê? Pela vontade do gás. O êmbolo sobe ou desce, controlado pela vontade do gás, pelo aquecimento ou pelo esfriamento dele? E aí esse processo é inevitavelmente isobárico. E ele pode não escrever a palavra isobárica no enunciado. Aliás, se ele escrever é até ruim, né? É melhor que ele não escreva. Isso. Legal, professor. Então, Renato Brito, recapitulando. Como é que eu vou saber se o processo é isobárico sem ele dizer a palavra isobárico? Ele vai dizer assim, ó. Considere um recipiente dotado de um êmbolo. Esse êmbolo está livre para subir ou descer sem atrito. Aí a pessoa já olha assim, o êmbolo vai ser controlado pela vontade do gás. Se eu aquecer, o êmbolo sobe. Se eu esfriar, o êmbolo desce. Já sei, é isobárico. Mesmo que ele não tenha dito, é isobárico. Exato. Essa é a sutileza, essa que é a beleza da coisa. É você se tocar desse lance, entendeu? Caraca, mas que massa. Então esse é o processo isobárico. Posso continuar? Vamos fazer então o que, professor? O estudo analítico. Renatinho, então o próximo passo agora é o quê? Vamos fazer o estudo analítico do processo isobárico. Ah, meu Deus, o que é isso? Aqueles negócios, Clapeyron. Vamos aqui de novo, olha. Estudo analítico. Pois vai, prof. Pois vamos. Estudo analítico. Tu vai ver, Moi, que é igualzinho, ó, o processo anterior. A parte matemática é igual. Vamos. Começando pela equação de Clapeyron, eu escrevo o seguinte, ó. PV é igual a nRT. A mesma coisa que eu fiz no processo anterior. Ei, se é isobárico, quem é constante no processo isobárico? Pressão. São 3 letras constantes. Quais são, professor? Pressão, número de mols e R. Então, o Renatinho vai fazer o de sempre. Eu já sei, eu me lembro, professor, o senhor junta as constantes tudinha, como se fosse uma só letra, né? Pois pronto, ó. Fica NR sobre P. Já sei. Isso vai ser tipo assim, o coeficiente angular. Pois pronto, menino, tá tão esperta, né? Eu sei, obrigada. Sou foda. Pois pronto, né? Vai fazer o papel do coeficiente angular. É como se fosse aquele K. Do V igual a KT, olha. Que na aula de matemática o professor vai dizer, pessoal, porque o volume no processo isobárico é diretamente proporcional à temperatura. Se a temperatura Kelvin, né, dobra, o volume dobra. Se a temperatura cai à metade, o volume cai à metade. Pressão constante. É exatamente aquele processo que eu estava descrevendo para você, ó. Que legal,
Então quem vai fazer o papel do coeficiente angular, professor, para variar? Pois é, quem vai fazer o papel do coeficiente angular vai ser o tal do NR sobre P. É semelhante ao que eu te mostrei agora há pouco, né? A tangente do alfa no plano VT, né? Quando eu fizer aqui o gráfico, professor, VT, a tangente do alfa vai ser NR. É o coeficiente angular. É igualzinho o caso anterior. Você não pode nem assim ficar triste, né? Porque é exatamente o caso anterior. Professor, pois eu faço o seguinte, me mostre aí duas situações. Pois pronto, vou te mostrar duas situações. Vamos fazer então o aquecimento isobárico e o resfriamento isobárico. Vamos fazer os dois. Né? Ó, primeiro um, depois o outro, mas é o plano VT, ó. Tá. VT, professor. Virgílio Távora. Isso, Virgílio Távora. Pronto. Então, como são dois, vamos fazer então, vão ser retas que passam pela origem, né, Renatinho? Então, vamos botar aqui duas retinhas, uma pra cá e uma assim pra lá. Pronto. E aí, pra ficar bonitinho, deixa eu fazer aqui, né, os dois processos, olha. Então, vamos nós, ó. Vai ter um processo daqui pra cá e vai ter outro daqui pra cá. Pois pronto. Olha, o processo AB... Poderia dizer assim, olha, esse aqui, professor, bora dizer que ele seja o AB. O AB, ó. O aquecimento isobárico, ou a expansão isobárica, né? E o CD vai ser o resfriamento isobárico, ou a compressão, né? Aí como seria? Pronto, olha, eu vou dizer que esse aqui seja o processo AB. AB é o aquecimento isobárico ou a expansão, né? Então no processo AB, digamos que o gás evoluiu daqui para cá. Uma expansão isobárica a uma pressão constante. Quanto é essa pressão constante? Sei lá, vamos dizer que seja P1. A pressão constante era P1? Era P1. Legal, ó. Renato, e aí? E aí o seguinte, ó. No outro dia, né, eu repeti o processo. Foi, ó? Foi. E aí eu vou esfriar o gás. Botei umas pedrinhas de gelo ali, ó. Tá. E aí eu vou ter o resfriamento isobárico. Olha, Como é que o senhor sabe? Porque o processo está apoiado sobre uma reta que passa pela origem no plano VT. Então isso é isobárico, professor. E vai ser um processo isobárico, mas a pressão constante que vai valer quanto? Vamos inventar que seja P2. Alguém pode perguntar, como é que pode mudar a pressão, professor? Se o senhor falou que a pressão é constante, eu posso ter trocado o êmbolo. Segunda-feira eu fui lá, joguei o êmbolo fora e trouxe um outro êmbolo com uma nova massa que vai permanecer constante no processo. É uma nova pressão constante. É uma nova pressão constante. Ela é constante, mas ela é diferente do dia anterior. Pronto, pressão constante P1, pressão constante P2 agora. Quer dizer que o processo CD estaria representando um resfriamento isovolumétrico. Tu se lembra que eu repeti essa frase algumas vezes, ó? Pessoal, esse processo AB, ele tem dois nomes. Eu tanto posso dizer que AB é o quê? Como a temperatura está aumentando, eu posso dizer que ele é um aquecimento isobárico, mas também posso dizer que ele é o quê? Pelo volume está aumentando, ele é uma expansão isobárica. E professor, todo aquecimento isobárico é uma expansão isobárica todo, não tem como escapar. Professor, e o CD? Como a temperatura está diminuindo, eu posso dizer que ele é um... E todo resfriamento isobárico, inevitavelmente, é uma compressão isobárica. Não tem como ser diferente, não. Tem não, mas uma coisa está associada à outra. Eu fazia tudo na doida. Nunca tinha notado essas coisas? Pois é isso que eu queria que você visse, né? Tá. E aí, ó. Mais uma vez vai ter o negócio do tal do coeficiente angular. Perdi foi o medo. Pois é, a gente perde até o medo, né? Porque tu tá vendo por essa figura aqui, professor, que o beta... tá. O beta é maior do que o alfa. Isso. Posso até escrever aqui logo, né? A temperatura TA, temperatura TB. Sim, e aí? E aí que como o beta é maior do que o alfa... Quem tem o maior ângulo, né, professor, tem a maior tangente. Então a tangente do beta é maior do que a tangente do alfa. E a tangente vai ser o quê? O coeficiente angular.
Ah, mas professor, já estou perdendo medo. A pessoa perde, mas não tem jeito não. A tangente de beta está associada à pressão P2. NR sobre P2. Vou escrever aqui, ó, tangente de beta, ó, NR sobre P2. E o outro, professor, NR sobre P1. Quando você cancelar o NR, vai ficar 1 sobre P2 é maior do que 1 sobre P1. E aí, quando você ajeita, né, Mois? Sem dificuldade, P2 é o quê? P2, prof, é menor do que P1. Vala. E pra que eu quero saber disso? Ora, porque o cara poderia dizer o seguinte: Renato, mudei de ideia, cara, ó. Queria que agora, Renatinho, você representasse isso aí num outro plano. Em vez de VT, que tal um PT? Professor, não posso falar nada. Então tá. E aí, pronto. Renato Brito, cara, é isobárico. Se é isobárico, eu já tô percebendo que essa pressão aqui vai ser o quê, professor? Constante, né? Então, se é pressão constante, os processos aqui, ó, vão ser representados por retas horizontais. Ah, e professor, mas qual dessas, P1 ou P2, o senhor vai colocar em cima ou o senhor vai colocar embaixo? O P1 é maior? Ah, o P1 é maior, mas então o P1 fica aqui em cima. E o P2, menor. P2 fica aqui embaixo. Vala, eu fazia tudo lá doido pra estar aí, mas olha, negócio do coeficiente angular, né? Ah, tá, não tenha medo não, é fácil. Se fosse difícil, né? É. Nem o senhor sabia, né? Pois é, mas se fosse difícil, nem eu sabia. Então pronto. Então vamos lá. O processo que acontece a pressão P1 é o AB. E nesse AB, professor, a temperatura, ó, aumenta. AB. A temperatura aumenta, então eu já sei que o A está aqui, professor, e o B está aqui, ó, e o AB é esse. No CD, Renatinho, a temperatura diminui. Então eu já sei que o CD, prof, é dali para lá, ó, é CD, ó. Ah, mas é CD. E aí? Fala sério, tu achava que era mais difícil, não era não? O pior que eu achava, ó. Pois é, mano, não é uma coisa de outro mundo, entendeu? E aí, mais uma vez, alguém pode chegar pra ti e fazer aquela pergunta, ó. E professor, mas vem cá, fala sério, mano. Como é que o senhor quer que chegue em dezembro, no dia do meu vestibular, e eu me lembre que um processo representado por uma reta que passa pela origem, no plano VT, como é que o senhor quer que eu me lembre que isso é um processo isobárico? Eu acabei de te mostrar. No outro caso, mas a ideia é semelhante aqui, ó. Diz aí, professor, não erre dessa vez não, hein? Tá bom, né? Então, digamos, né? O camarada tem aqui um VT, isso. Tem aqui uma reta passando pela origem. Como é que eu vou saber se isso aí é iso ou o quê? O cara já se toca o seguinte, ó. Não é isovolumétrico, porque se fosse, a reta teria que ser o quê? Horizontal. Não é isotérmico, porque a reta teria que ser vertical. Ei, professor, se não é isovolumétrico, nem isotérmico, adivinha qual é o que deve ser? Adiabático. Ô, menina chata, né? Adiabático, aquele só acontece de dia. Tem a ver? Não, não. A pessoa já fica se tocando que deve ser isobárico. Renato, cara, eu já tô achando que só pode ser a pressão constante. E claro que é, professor, é. Mas prove. Ah, para provar é facílimo, né? Porque se VT, uma reta passando pela origem, tu já sabe que vai ser representada por qual equação matemática? V igual ao quê? Uma constante vezes T, é verdade. Só que da equação de Clapeyron, mas tu não já sabe quem é esse V? Sei, professor, esse V, ó, eu posso trocar por nRT sobre P. nRT sobre P no lugar do V é igual a uma constante vezes T. E aí? O T não cancela de um lado com o outro? Ah, tá. Aí fica assim, ó, NR sobre P é constante. Mas, minha amiga, NR sobre P só é constante se quem for constante? Só se o P for constante. Ó. Ah, então eu concluo o quê? Eu concluo que a pressão é constante. E aí? Eu concluo que é isobárico. Vala, mas como é fácil. Eu tô te falando, mas... Professor, será que eu sei fazer uma, hein? Só olhando a próxima de sala.